Eu estava pensando em pregar uma outra mensagem, mas com o decorrer do culto, eu senti de falar sobre exatamente isto. Restitui. Nós vamos ler novamente o livro de Salmos, capítulo 10, não é o capítulo 10, capítulo 8, onde nós falamos sobre como Deus fez o homem. Amém. Salmo capítulo 8 diz assim: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória acima dos céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obras das tuas mãos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, em nome de Jesus, Deus, é a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que nos dá força, é a tua palavra que é o poder, meu Deus, que nos alegra no culto, ouvir a mensagem do Senhor, ouvir a palavra do Senhor com o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Deus, fala comigo, Senhor. Eu te peço particularmente, Deus, fala comigo, Senhor, para que através de mim tu possas falar, Senhor, aos teus filhos que estão neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, tu és tremendo, meu Deus, tu és glorioso e maravilhoso. Bendito é o teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor. Eu iniciei este culto lendo este salmo. Não estava na minha mente, no meu coração, pregar sobre isto, mas esta palavra tem sido trabalhada no meu coração durante este culto. E quando a irmã Kênia pediu para cantar Restitui, então eu não tive dúvidas. Eu estava falando sobre como Deus fez o homem. O que nós somos, nós não temos noção, nós não temos entendimento para compreender o que realmente nós somos. Para começar, quando Deus fez o homem, Ele já foi logo dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, já fomos criados para ser semelhantes a Deus. Aleluia! E nós lemos aqui no versículo 4, que é o homem para que te lembres dele. O salmista está perguntando: o que é o homem para que Deus se lembre dele? Por quê? Porque o salmista vê a nossa condição, a condição que nós adquirimos após o homem ter desobedecido a Deus e ter que ser lançado do jardim do Éden, onde o homem foi feito, onde o homem foi criado para contemplar Deus todas as tardinhas, porque a Bíblia diz que no final do dia Deus ia para conversar, para prosear, para falar, para ouvir Adão e Eva.
Gente, isto é tremendo. Deus saía do seu trono de glória, descia até o jardim do Éden para se alegrar com o homem, se alegrar com a mulher, com Eva, porque eram obras-primas da mão de Deus. Adão foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Eva também foi criada pelas mãos do Todo-Poderoso, que fez com que o homem adormecesse, e ele abriu o lado de Adão e tirou uma costela, e daquela costela ele fez uma varoa, uma companheira para Adão. Então, isto é glorioso demais. Mas o salmista vê o homem após a queda no Éden. Este homem que um homem sem perspectivas da realidade da vida. Os extremos que o homem pode chegar. Mas, de repente, o salmista fala assim: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. Pouco abaixo de Deus. Muito acima dos anjos. Sim, como nós já falamos aqui, porque a Bíblia diz que os anjos, está escrito lá em Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Não é para servir qualquer um. É para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos foram criados como servos, para servir a igreja, para cuidar da igreja, para livrar a igreja. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, para os proteger. Amém. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, está longe, ao derredor, fora dos anjos, porque ao lado daqueles que hão de herdar a vida eterna, estão os anjos do Senhor, prontos para nos servir. Amém. Aleluia, glória a Deus. Me faz lembrar Daniel, quando ele estava ali orando, quando ele começou a orar, o anjo já foi enviado para dar resposta a Daniel. E o anjo falou com Daniel: ó Daniel, desde o momento a qual aplicaste o seu coração para buscar ao Senhor, eu fui enviado. Mas o príncipe deste mundo, né, ele me resistiu, e Miguel veio para me ajudar, e eu vim para trazer-te a nova. Os anjos foram criados para servir a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus é a sua igreja. Deus não desistiu da sua igreja. O homem, ele alcança extremos, como nós falamos aqui, né? O homem, se ele é usado por Deus, ele é, como a irmã Edneia lembrou aqui, vós sois deuses, está escrito no livro de Salmos. Vós sois deuses, e Jesus confirma esta palavra. Jesus diz: vós sois deuses. Todo aquele a quem é enviada a palavra de Deus, vós sois deuses. Amém. Amados, nós é que não sabemos o que nós somos. Aleluia. Quem era Moisés? Um homem comum como qualquer de nós. Um homem que entrava na batalha, que matava, estava sujeito a morrer também. Um homem que poderoso, mas era um homem carnal. Mas de repente, Moisés alcançou Deus. De repente, Moisés teve um encontro com Deus. E a vida de Moisés mudou tremendamente. O que era Moisés? Um homem, mas como ele era visto como um Deus. Como alguém que orava e saraivas caíam do céu. Como alguém que orava e o mar se abria. As rãs invadiam o Egito. Né? Todas as maravilhas que Moisés fazia não era de um homem comum como eu e você estamos aqui. Moisés contemplava Deus. A Bíblia diz que o rosto de Moisés, a comunhão de Moisés foi tão grande que o seu rosto chegou a brilhar.
de tal maneira que o povo não podia olhar para Moisés. Então Moisés era um homem comum? Não. Um homem que se aproxima de Deus. Ele se torna, ele vai se aperfeiçoando e ele vai se tornando semelhante a Deus. E nada, e a Bíblia diz que Jesus falou que tudo quanto pedides em meu nome, eu farei. Aleluia. O que vemos? Nós vemos ali os soldados pegando Pedro e lançando e colocando na prisão. E preparando Pedro para ser morto no outro dia. Mas veio os anjos do Senhor, veio e falou: Pedro, siga-me. E as portas abriam por si mesmo. E Pedro de repente estava lá fora. E quando os soldados chegaram para buscar a Pedro, os vigias estavam ali, o cárcere estava trancado, mas Pedro não estava ali. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: pouco abaixo de Deus o fizeste. Glória a Deus. Quando o homem se aproxima de Deus, ele vai alcançando pouco a pouco a semelhança de Deus. Ele vai se identificando com Deus. Ele vai falando como Deus fala. Ele vai falando porque a palavra de Deus é que ele vai falar. Ele passa a agir como Deus. Ele passa a amar os seus inimigos. Assim como Jesus na cruz do Calvário falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão também fez a mesma coisa. Estevão, quando estava ali apedrejado, ele dizia: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Por quê? Porque o homem vai se aproximando de Deus e ele vai se pegando à semelhança de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Bom, amados, é aproximarmos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas existe também o outro lado. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas Satanás chegou e com sutileza começou a trabalhar na vida de Eva. Começou a buscar a saber o que Deus havia falado. Por quê? Buscando uma maneira para que Eva desobedecesse a Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que se a obra que Deus amava tanto desprezasse, desobedecesse a Deus, Deus, pela mesma forma, iria tratar o pecado de Adão e Eva. Então ele buscou saber o que Deus havia falado com eles. E Eva revelou. E Eva falou com Adão, com Satanás, com a serpente, que Deus havia permitido comer de todo o fruto do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderia comer, porque se comesse, morreriam. E Satanás ali começou: vocês não vão morrer não, de jeito nenhum. Vocês não podem ficar tranquilos, vocês vão tornar igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Satanás mentiu? Não. Realmente hoje nós conhecemos o que é bem, o que é mal. Nós fazemos o bem quando queremos fazer o bem e fazemos o mal quando queremos fazer o mal. Satanás falou que eles não iam morrer. Eles morreram imediatamente? Não, eles não morreram. Mas o que Deus havia falado? Eles seriam... Se eles comessem daqueles frutos, eles morreriam, porque eles estariam, como faltou a palavra, eles estariam sujeitos à morte. Aquele fruto não seria um veneno, como qualquer fruto envenenado aí, qualquer carne envenenada, que a pessoa come e imediatamente começa a passar mal, começa a vomitar e ali morre. Não. Eles agora iriam morrer, porque antes eles não morreriam. E Satanás começou a trabalhar na vida do homem, e começou a levar o homem, puxando o homem para o seu lado, afastando o homem de Deus,
fazendo com que um homem pecasse contra Deus, porque a Bíblia diz que as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Amém. Amados, nada nos pode separar de Deus, mas o pecado pode. O pecado afastou Adão e Eva de Deus. O pecado continuou afastando o homem de Deus. E o homem começou a buscar extremos, começou aquele lado que ele havia, aquela possibilidade que ele tinha de se aproximar de Deus e se tornar semelhante a Deus cada dia. Agora o homem está semelhante ao diabo. O homem está buscando a semelhança do inimigo, porque o homem só quer destruir. A função do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. E o que o homem está fazendo? O homem está matando, roubando e destruindo o seu próximo. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas Deus não desistiu da sua obra. Aleluia! Bendito seja Deus. O Senhor, Ele se manifestou. Quando a Bíblia diz que Ele não via nenhum justo sobre a terra. Então ele manifestou o seu braço de poder. Para quê? Para resgatar aqueles que estavam perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor se manifestou para perdoar os nossos pecados. E os nossos pecados são perdoados. E nós temos a oportunidade de voltar para Deus. Nós temos a oportunidade de buscar a semelhança de Deus para a nossa vida. E nós podemos, amados, se nós nos aproximamos de Deus. Aleluia, bendito seja Deus. E nós falamos também de Nabucodonosor. Um homem que Deus ergueu. Um homem que Deus levantou. Um homem que Deus deu todos os reinos da terra. O homem que Deus colocou todos os povos em suas mãos. Aquele homem foi exaltado e engrandecido pelo nosso Deus. Aleluia. Mas chegou o dia em que ele contemplou a sua grande Babilônia. E ele ali se alegrou com todas aquelas maravilhas diante dos seus olhos. E ele falou, que ele havia construído tudo aquilo para a sua força, pela sua força, para o seu deleite. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler Daniel. Glória a Deus. Diz assim, Daniel, no capítulo 4. Ele teve um sonho, no capítulo 4. Diz assim, no capítulo 4, vamos começar no versículo. No versículo 9 diz assim: Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do meu sonho que eu tive e a sua interpretação. Daniel também era visto como um Deus. Daniel era respeitável em Babilônia. Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidênego venceram a força do fogo, foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidênego, e o anjo do Senhor foi até lá, para quê? Para resgatar, para impedir que as chamas queimasse Sadraque, Mesaque e Abidênego, impedir que eles fossem mortos. E Sadraque, Mesaque, Abidênego e Daniel eram respeitados no reinado, lá em Babilônia. E a Bíblia diz que o rei teve um sonho. E este sonho ele viu uma grande árvore. E nesta árvore as aves dos céus pousavam, faziam seus ninhos, E ele começa a relatar o seu sonho a Daniel e diz assim: eram assim as visões da minha cabeça,
Estando eu na minha cama, eu olhava, e eis uma árvore no meio da terra, e grande era a sua altura. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Esta árvore, ela chegava até os céus. E ela era vista de todos os confins da terra, né? Eu via nas minhas visões, na minha cabeça, estando na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, e ele clamou em alta voz e diz: sacude as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção como a dos animais, a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudada a sua mente, para que não seja mais de homem, e lhe seja dada uma mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto do vigia, e por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E este sonho eu, Nabucodonosor, o vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Aleluia! Então Nabucodonosor contou o sonho para Daniel. E Daniel, quando ele ouviu este sonho, no versículo seguinte diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito, esteve perturbado, esteve pasmado com aquele sonho. E Nabucodonosor falou com ele: não te assuste o sonho, Daniel, dize-me a interpretação. E Daniel falou: olha, rei, vive para sempre, que este sonho seja para os teus inimigos, mas não para ti, né? Mas Nabucodonosor insistiu, e Daniel começou a falar: a árvore que tu viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, no versículo 21, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, né? Que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. E quanto ao que viste, ó rei, um vigia, um santo que desceu do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruía, contudo deixai na terra um tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais do campo, até que se passe sobre ele 7 tempos. Aleluia! Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o rei, meu senhor. Serás expulso do meio dos homens, e a tua memória será, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas com os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Aleluia! E passado alguns dias, a Bíblia diz que Nabucodonosor, e Daniel ainda deu um conselho ao Nabucodonosor, falou: ó rei, põe fim aos teus pecados, né? Põe fim aos teus pecados, praticando justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres,
né? E se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Aleluia. Com tudo isto veio sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. A Bíblia diz que ele estava contemplando a grande Babilônia. E ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real e pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ele havia recebido tudo isto de Deus. Ele sabia. O Senhor entregou a ele todos os reinos da terra. Todos dependiam dele. Mas ele, de repente, ele se exaltou, ele se engrandeceu. E ele falou que tudo aquilo foi construído por ele e para ele. E naquele momento, versículo 31 diz: ainda estavam as palavras na sua boca, quando caiu uma voz do céu: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Nabucodonosor se exaltou, Nabucodonosor se engrandeceu, Nabucodonosor se afastou do Senhor. E a Bíblia diz que Deus cortou o reino de Nabucodonosor. E ele foi, e a sua mente se tornou mente de animal. Não foi que alguém pegou ele e levou ele, destituiu ele de rei, como acontece em muitos reinos, né? Não foi isso que aconteceu. A mente dele se tornou a mente do animal. Ele não tinha mais condição de viver entre os homens. Então seus servos tiveram que pegá-lo e levá-lo para o mato. E a Bíblia diz que passou sobre ele 7 tempos, e os seus pelos cresceram como os animais. Ele foi molhado com orvalho. Ele comia capim, ele comia relva com os animais, porque a sua mente era de animal. Ele se tornou um animal. Mas a Bíblia diz que quando se passou os 7 tempos, a Bíblia diz, no versículo 36, no mesmo tempo, ao passar, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a tua vontade ele opera nos exércitos do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino, voltou a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus restituiu o reino a Nabucodonosor. Porque ele se exaltou, ele se engrandeceu, então ele foi humilhado. Mas no dia em que ele reconheceu que toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence ao Senhor nosso Deus, então voltou a sua mente e ele louvou o Senhor. E ele passou e ele dizia: agora eu, Nabucodonosor, exalto, glorifico e engrandeço o nome do Senhor. Amados, é triste quando uma pessoa ela busca a outra extremidade da vida. Nós somos chamados para ser, nós somos criados, nós somos chamados para ser semelhante a Deus. Mas o diabo ele quer destruir as nossas vidas, assim como ele fez com aquele homem, né? Pode falar. E o rei Nabucodonosor, até eu olhei para confirmar aqui, ele já tinha visto Deus, que fez a imagem, jogou os 4, e depois disso ele continuou com o pecado. Ele tinha comunhão com Deus. Ele já tinha visto Deus entrar e levar os 4 para Deus. Exatamente. Ele já tinha contemplado as maravilhas de Deus, né? Ele já tinha visto Deus operar na vida daqueles homens. Ele já reconhecia, mas Satanás cegou o entendimento dele, e ele achou que tudo foi feito por ele e para ele.
E por isso ele foi humilhado. Satanás quer nos matar, irmãos. Satanás quer nos roubar de Deus. Quer nos destruir. Assim como ele fez com aquele homem lá no sepulcro. Olha só as extremidades que o diabo leva ao homem. Aquele homem vivia nos sepulcros. Ele se alimentava com as coisas no cemitério. Ele rungia como um animal selvagem. Ele agredia todas as pessoas que passavam por ali. Ele andava nu. Ele vivia no cemitério. Essas são as extremidades que o inimigo quer levar. Mas nós temos a oportunidade de nos aproximar do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz: humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nabucodonosor teve que ser humilhado para reconhecer a grandeza de Deus. Aleluia. E nós não precisamos ser humilhados por Deus. Nós mesmos nos humilhamos perante as mãos de Deus. A Bíblia diz, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Vai sarar, Deus vai sarar as nossas vidas, se nós nos humilhamos perante o nosso Deus. Aleluia. Aquele homem que Satanás mantinha nas suas garras dentro do cemitério, Jesus atravessou o mar de Tiberíades somente para curá-lo, somente para libertá-los. Olha, amados, eu preguei isso uma vez lá na casa, da casa do irmão Francisco. Quão grande é o amor de Deus, porque Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabia todas as coisas. Ele sabia que Lázaro ia morrer e que ele iria ressuscitar. Jesus sabia tudo. Pedro mesmo falava: Senhor, tu sabes todas as coisas, né? E Jesus sabia o quê? Que ele iria lá, aquele endemoniado em Gadareno, ele iria lá, irmão Rafael. Ele sabia que ele seria desprezado por toda aquela população. Ele sabia que ele seria expulso dali. Por quê? Porque os porcos morreram. Mas ele não deixou de ir. Porque ali havia um homem que estava nas garras de Satanás. E ele foi ali somente para libertar aquele homem. E quando aquele homem quis seguir a Jesus, Jesus falou assim: não, volta para a sua casa e conte para todos como Deus teve misericórdia de ti. Por quê? Porque aquele povo não aceitou Jesus. Então, era aquele homem que tinha que resplandecer a glória de Deus naquele lugar. E nós temos essa responsabilidade. As pessoas não estão querendo aceitar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser viva em nossas vidas. O nosso proceder, o nosso agir é que vai convencer as pessoas através da oração, do jejum, da consagração, da submissão a Deus. Quando nós buscamos os extremos de Deus, quando nós buscamos o lado de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, quando a palavra de Deus nos diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Vamos ficar de pé nesta noite. Que Deus possa abençoar e completar esta mensagem em cada coração, em cada vida. Amados, você foi chamado para ser semelhante a Deus. Mas se você não for semelhante a Deus, Satanás vai fazer você semelhante a Ele. Vai fazer de mim semelhante a Ele, com capacidade de matar, de roubar e de destruir. Mas Jesus nos chamou para ser semelhante a Ele, para amar, para trazer vida, para trazer paz, para trazer luz no mundo. A Bíblia diz: vós sois luz do mundo. Vós sois sal da terra. Aleluia. Nós somos chamados para representar Deus nessa terra. Amém? Só mais uma observação do que você pregou, que nós aprendemos também. Amém.
o Satanás enganou a Eva e Adão falando, vós sereis como Deus. O segundo engano que ele fez, porque nós já éramos como Deus. Exatamente. Ele tentou ser como Deus, falou que ia colocar o trono dele, e nós já éramos, e ele enganou nós. Enganou, né? Adão e Eva e nós. Eu estava pensando em pregar uma outra mensagem, mas com o decorrer do culto, eu senti de falar sobre exatamente isto. Restitui. Nós vamos ler novamente o livro de Salmos, capítulo 10. Não é o capítulo 10, capítulo 8, onde nós falamos sobre como Deus fez o homem. Amém. Salmo capítulo 8 diz assim: o Senhor, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória acima dos céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obras das tuas mãos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, em nome de Jesus, Deus, é a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que nos dá força, é a tua palavra que é o poder, meu Deus, que nos alegra no culto, ouvir a mensagem do Senhor, ouvir a palavra do Senhor com o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Deus, fala comigo, Senhor. Eu te peço particularmente, Deus, fala comigo, Senhor, para que através de mim tu possas falar, Senhor, aos teus filhos que estão neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, tu és tremendo, meu Deus, tu és glorioso e maravilhoso. Bendito é o teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor. Eu iniciei este culto lendo este salmo. Não estava na minha mente, no meu coração, pregar sobre isto, mas esta palavra tem sido trabalhada no meu coração durante este culto. E quando a irmã Kênia pediu para cantar Restitui, então eu não tive dúvidas. Eu estava falando sobre como Deus fez o homem. O que nós somos, nós não temos noção, nós não temos entendimento para compreender o que realmente nós somos. Para começar, quando Deus falou, quando Deus fez o homem, Ele já foi logo dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, já fomos criados para ser semelhantes a Deus. Aleluia! E nós lemos aqui, no versículo 4, que é o homem para que te lembres dele. O salmista está perguntando, o que é o homem para que Deus se lembre dele? Por quê? Porque o salmista vê a nossa condição, a condição que nós adquirimos após o homem ter desobedecido a Deus e ter que ser lançado do jardim do Éden,
onde o homem foi feito, onde o homem foi criado para contemplar Deus todas as tardinhas, porque a Bíblia diz que no final do dia, Deus ia para conversar, para prosear, para falar, para ouvir Adão e Eva. Gente, isto é tremendo. Deus saía do seu trono de glória, descia até o jardim do Éden para se alegrar com o homem, se alegrar com a mulher, com Eva, porque eram obras-primas da mão de Deus. Adão foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Eva também foi criada pelas mãos do Todo-Poderoso, que fez com que o homem adormecesse, e ele abriu o lado de Adão e tirou uma costela, e daquela costela ele fez uma varoa, uma companheira para Adão. Então, isto é glorioso demais. Mas o salmista vê o homem após a queda no Éden. Este homem que um homem sem perspectivas da realidade da vida. Os extremos que o homem pode chegar. Mas, de repente, o salmista fala assim: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. Pouco abaixo de Deus. Muito acima dos anjos. Sim, como nós já falamos aqui, porque a Bíblia diz que os anjos, está escrito lá em Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Não é para servir qualquer um. É para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos foram criados como servos, para servir a igreja, para cuidar da igreja, para livrar a igreja. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, para os proteger. Amém. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, está longe, ao derredor, fora dos anjos, porque ao lado daqueles que hão de herdar a vida eterna, estão os anjos do Senhor, prontos para nos servir. Amém. Aleluia, glória a Deus. Me faz lembrar Daniel, quando ele estava ali orando, quando ele começou a orar, o anjo já foi enviado para dar resposta a Daniel. E o anjo falou com Daniel: ó Daniel, desde o momento a qual aplicaste o seu coração para buscar ao Senhor, eu fui enviado. Mas o príncipe deste mundo, né, ele me resistiu, e Miguel veio para me ajudar, e eu vim para trazer-te a nova. Os anjos foram criados para servir a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus é a sua igreja. Deus não desistiu da sua igreja. O homem, ele alcança extremos, como nós falamos aqui, né? O homem, se ele é usado por Deus, ele é, como a irmã Edneia lembrou aqui, vós sois deuses, está escrito no livro de Salmos. Vós sois deuses, e Jesus confirma esta palavra. Jesus diz: vós sois deuses. Todo aquele a quem é enviada a palavra de Deus, vós sois deuses. Amém. Amados, nós é que não sabemos o que nós somos. Aleluia. Quem era Moisés? Um homem comum como qualquer de nós. Um homem que entrava na batalha, que matava, estava sujeito a morrer também. Um homem que poderoso, mas era um homem carnal. Mas de repente, Moisés alcançou Deus. De repente, Moisés teve um encontro com Deus. E a vida de Moisés mudou tremendamente. O que era Moisés? Um homem, mas como ele era visto como um Deus. Como alguém que orava e saraivas caíam do céu. Como alguém que orava e o mar se abria. As rãs invadiam o Egito, né?
Todas as maravilhas que Moisés fazia não era de um homem comum como eu e você estamos aqui. Moisés contemplava Deus. A Bíblia diz que o rosto de Moisés, a comunhão de Moisés foi tão grande que o seu rosto chegou a brilhar. De tal maneira que o povo não podia olhar para Moisés. Então Moisés era um homem comum? Não. Um homem que se aproxima de Deus. Ele se torna, ele vai se aperfeiçoando e ele vai se tornando semelhante a Deus. E a Bíblia diz que Jesus falou que tudo quanto pedides em meu nome, eu farei. Aleluia. O que vemos? Nós vemos ali os soldados pegando Pedro e lançando e colocando na prisão. E preparando Pedro para ser morto no outro dia. Mas veio os anjos do Senhor. Veio e falou: Pedro, siga-me. E as portas abriam por si mesmo. E Pedro de repente estava lá fora. E quando os soldados chegaram para buscar a Pedro, os vigias estavam ali, o cárcere estava trancado, mas Pedro não estava ali. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: pouco abaixo de Deus o fizeste. Glória a Deus. Quando o homem se aproxima de Deus, ele vai alcançando pouco a pouco a semelhança de Deus. Ele vai se identificando com Deus. Ele vai falando como Deus fala. Ele vai falando porque a palavra de Deus é que ele vai falar. Ele passa a agir como Deus. Ele passa a amar os seus inimigos. Assim como Jesus na cruz do Calvário falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão também fez a mesma coisa. Estevão, quando estava ali apedrejado, ele dizia: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Por quê? Porque o homem vai se aproximando de Deus e ele vai se pegando à semelhança de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Bom, amados, é aproximarmos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas existe também o outro lado. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas Satanás chegou e com sutileza começou a trabalhar na vida de Eva. Começou a buscar a saber o que Deus havia falado. Por quê? Buscando uma maneira para que Eva desobedecesse a Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que se a obra que Deus amava tanto desprezasse, desobedecesse a Deus, Deus, pela mesma forma, iria tratar o pecado de Adão e Eva. Então ele buscou saber o que Deus havia falado com eles. E Eva revelou. E Eva falou com Adão, com Satanás, com a serpente, que Deus havia permitido comer de todo o fruto do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderia comer, porque se comesse, morreriam. E Satanás ali começou: vocês não vão morrer não, de jeito nenhum. Vocês não podem ficar tranquilos, vocês vão tornar igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Satanás mentiu? Não. Realmente hoje nós conhecemos o que é bem, o que é mal. Nós fazemos o bem quando queremos fazer o bem e fazemos o mal quando queremos fazer o mal. Satanás falou que eles não iam morrer. Eles morreram imediatamente? Não, eles não morreram. Mas o que Deus havia falado? Eles seriam... Se eles comessem daqueles frutos, eles morreriam, porque eles estariam, como faltou a palavra, eles estariam sujeitos à morte. Aquele fruto não seria um veneno, como qualquer fruto envenenado aí, qualquer carne envenenada, que a pessoa come e imediatamente começa a passar mal, começa a vomitar e ali morre. Não.
Eles agora iriam morrer, porque antes eles não morreriam. E Satanás começou a trabalhar na vida do homem, e começou a levar o homem, puxando o homem para o seu lado, afastando o homem de Deus, fazendo com que o homem pecasse contra Deus, porque a Bíblia diz que as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Amém. Amados, nada nos pode separar de Deus, mas o pecado pode. O pecado afastou Adão e Eva de Deus. O pecado continuou afastando o homem de Deus. E o homem começou a buscar extremos, começou aquele lado que ele havia, aquela possibilidade que ele tinha de se aproximar de Deus e se tornar semelhante a Deus cada dia. Agora o homem está semelhante ao diabo. O homem está buscando a semelhança do inimigo, porque o homem só quer destruir. A função do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. E o que o homem está fazendo? O homem está matando, roubando e destruindo o seu próximo. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas Deus não desistiu da sua obra. Aleluia! Bendito seja Deus. O Senhor, Ele se manifestou. Quando a Bíblia diz que Ele não via nenhum justo sobre a terra. Então ele manifestou o seu braço de poder. Para quê? Para resgatar aqueles que estavam perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor se manifestou para perdoar os nossos pecados. E os nossos pecados são perdoados. E nós temos a oportunidade de voltar para Deus. Nós temos a oportunidade de buscar a semelhança de Deus para a nossa vida. E nós podemos, amados, se nós nos aproximamos de Deus. Aleluia, bendito seja Deus. E nós falamos também de Nabucodonosor, um homem que Deus ergueu, um homem que Deus levantou, um homem que Deus deu todos os reinos da terra, o homem que Deus colocou todos os povos em suas mãos. Aquele homem foi exaltado e engrandecido pelo nosso Deus. Aleluia! Mas chegou o dia em que ele contemplou a sua grande Babilônia. E ele ali se alegrou com todas aquelas maravilhas diante dos seus olhos. E ele falou, que ele havia construído tudo aquilo para a sua força, pela sua força, para o seu deleite. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler Daniel. Glória a Deus. Diz assim, Daniel, no capítulo 4. Ele teve um sonho, no capítulo 4. Diz assim, no capítulo 4, vamos começar no versículo. No versículo 9 diz assim: Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do meu sonho que eu tive e a sua interpretação. Daniel também era visto como um Deus. Daniel era respeitável em Babilônia. Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidênego venceram a força do fogo. Foram lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidênego. E o anjo do Senhor foi até lá. Para quê? Para resgatar, para impedir que as chamas queimasse Sadraque, Mesaque e Abidênego, impedir que eles fossem mortos. E Sadraque, Mesaque, Abidênego e Daniel eram respeitados no reinado, lá em Babilônia. E a Bíblia diz que o rei teve um sonho.
E este sonho ele viu uma grande árvore. E nesta árvore, as aves dos céus pousavam, faziam seus ninhos, né? E ele começa a relatar o seu sonho a Daniel e diz assim: eram assim as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu olhava e eis uma árvore no meio da terra. E grande era a sua altura. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Esta árvore, ela chegava até os céus. E ela era vista de todos os confins da terra, né? Eu via nas minhas visões, na minha cabeça, estando na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, e ele clamou em alta voz e diz: sacude as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção como a dos animais, a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudada a sua mente, para que não seja mais de homem, e lhe seja dada uma mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto do vigia, e por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E este sonho eu, Nabucodonosor, o vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Aleluia! Então Nabucodonosor contou o sonho para Daniel. E Daniel, quando ele ouviu este sonho, no versículo seguinte diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito, esteve perturbado, esteve pasmado com aquele sonho. E Nabucodonosor falou com ele: não te assuste o sonho, Daniel, dize-me a interpretação. E Daniel falou: olha, rei, vive para sempre, que este sonho seja para os teus inimigos, mas não para ti, né? Mas Nabucodonosor insistiu, e Daniel começou a falar: a árvore que tu viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, no versículo 21, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, né? Que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra.